vamos aí a mais um episódio do nosso CRCCE Cast. O bom é que o nome do programa ele é um trava-língua mesmo, e aí eu sempre estou acertando, né? Não, Paulinho? O Paulinho aí agradecendo, né, o suporte dele, da equipe de comunicação que faz o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, que tanto aí dá esse suporte e toda essa divulgação em relação ao nosso podcast, né, que inclusive também é veiculado no nosso canal no YouTube, né? Estamos aí nas principais plataformas de streaming e também no nosso canal no YouTube. Então, quem não conseguir assistir no dia do lançamento, né, vai assistir aí, tem como conferir, porque tem um acervo muito rico, no qual a gente apresenta quem faz o conselho para você, contador e contadora, conhecer ainda mais todos os bastidores e, claro, você se empoderar ainda mais e saber que a sua atuação é sim essencial aí para o desenvolvimento econômico e social aqui do nosso estado do Ceará. E hoje vamos conversar com uma pessoa muito querida, que sempre assim traz muita alegria e muita energia boa para nós. Aliás, a educação é o que norteia, inclusive, aí é um dos grandes pilares dessa gestão aí do nosso presidente, Felipe Guerra, e de todos que compõem aí o conselho. Vamos falar aqui com Marta Chaves, nossa presidente aí da Comissão de Ensino Acadêmico. Marta, me corrija se eu falei certo, porque são tantas palavrinhas, mas é isso. Dê os seus boas-vindas e aí eu já vou lançar o nosso tema de hoje, que é falar sobre o exame de suficiência. Como é que foram os números, como é que está esse quadro, Marta? Conta pra gente. Oi, Mônica, Paula, né? Boa tarde, boa noite. Bom dia, você pode assistir em qualquer Pronto, horário. em qualquer horário. Boa tarde, boa noite, tudo bom, pessoal? Para mim é uma grande satisfação, né, como presidente da Comissão de Ensino Acadêmico, estar podendo vir aqui conversar com os nossos colegas profissionais, tanto os profissionais de contabilidade, como os profissionais que estão diretamente atuando no ensino contábil, ressaltar bem essa questão, porque a gente tem profissionais que levam essa missão de estarem no ensino contábil. E você frisou aí que a educação realmente é uma marca dessa gestão. E se você for parar para pensar, quase, praticamente, todos os que compõem a nossa diretoria, eles são docentes, eles são educadores, porque existe, sim, essa preocupação com a educação. E nada melhor do que falar do exame de suficiência, né, Mônica? Porque o aluno ele passa 4 anos e meio na faculdade, se preparando para exercer a profissão contábil, porém ele necessita, antes de mais nada, passar por esse exame de suficiência, que é o exame do CFC. Ótimo. Agora, fala um pouquinho aí dos resultados do último exame, como é que estamos? Ai, meu Deus, tensa, mas enfim, fala aí como é que está a classe contábil aí, né, em relação aos exames. Bom, pessoal, a gente agora, com esse primeiro CRC Cast que a gente está fazendo, eu estou assumindo aqui um compromisso com a Mônica de trazer a cada edição do exame esses indicadores, fazer essa análise, é uma coisa que a gente já faz, a análise desses indicadores, e dessa forma, Mônica, ajudar os nossos professores que estão em sala de aula na preparação desses alunos que vão fazer o exame. Entender por que esses resultados que são tão preocupantes. Mônica, já temos aí cerca de uns 8 exames, de 4 anos para cá, que os índices de reprovação eles são altamente crescentes, né? O último índice de reprovação, para você ter uma ideia aqui, no Brasil, lógico que são muitos números, tem que trazer a colinha, né? No Brasil, o exame de 2022.1, que é o que a gente já tem os dados estatísticos levantados, nós tivemos um índice de reprovação de 77%. Ou seja, apenas 23% dos 41.300 inscritos no Brasil obtiveram êxito na prova e, consequentemente, vão poder tirar o seu registro e atuar, porque ele só pode atuar depois que ele tiver com o registro ativo. E para estar com esse registro ativo, ele precisa passar no exame. A níveis de Ceará, que realmente é o que nos cabe entender e analisar, eu trago aqui alguns números muito interessantes para a gente entender. Em 2022.1, o Ceará teve 1.235 inscritos
E o nosso índice de reprovação foi de 71%, abaixo do percentual Brasil. Porém, em termos de índice de aprovação, tem um dado muito legal. Nós fomos o terceiro estado que mais aprovou a nível Brasil. Nós aprovamos Olha aí, uau! 28,21%. Acima da gente, em primeiro lugar, Rio Grande do Sul, né? E em segundo lugar, Santa Catarina. E eu achei interessante, porque sempre São Paulo despontava, Rio de Janeiro, mas dessa vez os 3 primeiros lugares ficaram com Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Ceará em terceiro lugar. Ou né? seja, então é o primeiro do Primeiro do Nordeste. É o primeiro do Nordeste. Nossa, olha aí, vamos fazer a divulgação e comemoração, né? Sim, Assim, o eu sei nosso que tem alguns estado do pontos Ceará, preocupantes, mas vamos comemorar também, né? assim, mostra que de alguma forma a gente está no caminho, a gente está acertando, né? Se a gente for levar em conta que no Nordeste nós temos aí um número de inscritos, no Nordeste foram 8.827 inscritos. Só aqui do Ceará, nós tivemos 1.235. Né? E quando a gente fala a nível de região, o Nordeste ele ficou com terceiro lugar em percentual de aprovação. A gente vê agora, o Nordeste está tão em voga, né, esses dias, né? A gente está vendo tanta coisa aí, falando do nordestino, do Nordeste. E assim, a gente vê que o nordestino ele acaba realmente se superando. Quando se fala de aprovações, a gente vê exemplo do ITA, a gente vê agora os resultados da educação que tiveram no ensino básico e no ensino fundamental Sobral, né, que a gente precisa falar aqui desses resultados que muito nos orgulha enquanto educadores. E realmente a gente ser o primeiro do Nordeste em nível, né, em percentual de aprovação, é um resultado muito bom. Mas, como você falou, a gente não pode deixar de trabalhar esse índice de reprovação. Porque Vamos rumo ao primeiro do Brasil, né, não? Vamos rumo ao primeiro do... É isso que a gente realmente vai correr atrás, né? Porque a Com gente sabe que, certeza. assim, claro que testes, eles não qualificam 100% um profissional, mas, sem dúvida, ele é um importante indicador, né, um dos principais indicadores de avaliação de um profissional, né? E fora que no conselho tem essa rigidez ainda. Olha, você está certificado, você está realmente apto a exercer sua atividade no mercado, né? Mônica, dizia assim, quando você fala o teste, ele não qualifica 100%. Não, eu entendo que ele não qualifica 100%, porque para a qualificação, para chegar ao 100%, ela tem que ser continuada, ela tem que ser constante. Daí o Conselho Federal, a gente se preocupar tanto com os nossos programas de educação continuada, daí os conselhos terem uma câmara de desenvolvimento profissional especificamente para poder atuar no desenvolvimento e na qualificação desses profissionais, né? Então, ela é uma coisa constante. Mas se faz necessário que haja um filtro do que a gente está entregando ao mercado. Exatamente, que é o separar o joio do trigo. Há muito tempo, a profissão contábil ela vem sofrendo com essa questão, né, em relação à qualidade dos profissionais que a gente está entregando para o mercado. Existe, né, um número grande aí de alunos formados, são outros indicadores que futuramente, se interessar, a gente pode trabalhar aqui. O número de alunos que a gente forma todo semestre é um número gigantesco, né? Sem dúvida, esses indicadores só acabam enaltecendo ainda mais, né, o profissional perante o mercado. Só que assim, a gente vê que dos que estão aptos, concluíram, estão aptos para fazer o exame, 70% não está indo para o mercado. Então, a gente... Muita coisa. O que precisa ser melhorado? Eu sei que aí é uma discussão bem vasta, mas se você puder apontar 3, 5, o que falta ainda para a gente virar o jogo? Ao invés de ser 30%, ser 70% de aprovação dos profissionais que fazem a prova. A primeira coisa, Mônica, entender esses números. O que eu percebo é o seguinte, o Conselho Federal, ele disponibiliza todos esses números estatísticos e são números de consulta pública. Você pode entrar lá no site do Conselho Federal, vai lá em exame de suficiência, tem todas as edições e tem uma aba lá que traz essas estatísticas.
E aí eu chamo muita atenção em relação a essa questão das estatísticas para as IES, porque antes o Conselho ele não liberava os resultados por IES. E hoje ele já libera. Fala a sigla. Instituição de Ensino Superior. Né? A gente já consegue saber qual foi a instituição aqui no Ceará que mais aprovou. E eu já posso dar um spoiler, foi a Federal, foi a UFC, teve um índice de aprovação de 84%, aprovação, né? Então, assim, e como é público, eu fico muito à vontade de dizer, eu só me reservo o direito de não mencionar o nome de nenhuma privada por conta do mercado concorrencial, né? Uma questão de ética mesmo, mas qualquer pessoa já pode entrar lá e ver. Então, por exemplo, um aluno que faz a opção, e aí, atenção, gestores, diretores, reitores, coordenadores de curso de ciências contábeis, um aluno que vai decidir hoje fazer um curso de ciências contábeis, se ele quiser entrar no site do Conselho Federal, É como ser um indicador de ele qualificação, já né? consegue ver qual é a instituição que mais vem aprovando. Não vou nem falar aquela que mais reprova. Ele vai procurar ver, olha, eu quero ver aqui a que mais aprova no exame de suficiência, porque afinal de contas eu vou fazer um curso, eu vou investir tempo, eu vou investir dinheiro em conhecimento e no final eu não vou poder exercer a profissão porque eu não vou passar no exame e não vou poder tirar Exercer a minha atividade. exercer. Então, a primeira coisa aí para a sua pergunta são os gestores educacionais. E quando eu falo de gestores educacionais, meus colegas, eu estou falando dos coordenadores de curso, juntamente com seus núcleos docentes estruturantes, seus NDEs, juntamente com seus colegiados de professores, tirarem um tempo durante o planejamento do semestre para se apropriarem e entenderem esses números. Porque com base na contabilidade, na ciência contábil, tem uma primícia muito básica e real. Contra dados e fatos não há argumentos. Então, a gente poder se apropriar desses dados e, em cima desses dados, fazer o nosso plano de ação. Entender a matriz de conhecimento do exame. O que é que o exame cobra? Aí vem lá, o exame cobra auditoria, contabilidade para o setor público, custo, ele cobra lá uma série de conteúdos esses que estão previstos na diretriz curricular nacional. Inclusive, ontem eu participei de uma reunião de Câmara Técnica, onde nós conversamos, debatemos sobre essas mudanças que estão sendo propostas à DCN. E um dos pontos que a gente debateu foi essa questão do CFC, no caso do exame, ele caminhar junto com a academia, conversar com a academia. Porque o que a gente percebe quando eu falo academia, eu estou falando das instituições de ensino. O que a gente percebe é que as matrizes curriculares, elas são desenvolvidos objetos de aprendizagens, planos de ensino, planos de aula que estão sendo trabalhados na formação dos nossos alunos. O conteúdo que está lá, ele não conversa com o conteúdo que é cobrado no exame. Então, assim, é um conteúdo muito, muito teórico, muito tecnicista, o que está lá na faculdade, e o exame ele cobra um conteúdo de conhecimentos operacionais, atitudinais, ele vai cobrar um conhecimento de mercado. E aí é isso que a gente precisa entender. Você tem uma ideia, no exame 2022.2, existe lá um relatório que são os percentuais de erros e acertos. Dos conhecimentos que está dentro da matriz de conhecimento do exame, ele coloca lá como contabilidade geral, e é o que contém mais número de questões. Teve 17 questões. Mas só que contabilidade geral é aí onde a gente acaba não entendendo. Porque dentro de contabilidade geral, o exame cobra conhecimento de contabilidade básica, estrutura das demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis, contabilidade tributária, contabilidade societária. Dentro dessa árvore, né? Eu tenho ali uma árvore, a minha raiz é a contabilidade geral. E aí ela se ramifica em vários conhecimentos. O meu aluno, quando vai resolver uma questão de prova, vai ter uma questão pura de contabilidade básica.
Então, assim, ele não consegue discernir a ideia de analisar uma questão que se ramifique tanto, né? E aqui teve... E E o aí, contador nada mais é hoje do que um solucionador de de problemas, né? problemas. E um problema, ele não tem só uma vertente. Um problema, ele vem para a gente com várias Várias, vertentes, né? Que a gente precisa entender. E uma coisa que muito me chamou a atenção no exame de 2022.2, e aí também colegas, educadores, contábeis, professores do ensino contábil, é o ensino da estatística e da matemática financeira. Olha, só situação. Só tiveram 2 questões de estatística e matemática financeira em 2022.1, perdão. E 83% erraram a questão. Tem alguma coisa aí que não está legal. 2 questões e 83% erram. A mesma coisa quando a gente vai para as questões de linguagem. Linguagem português. Língua portuguesa aplicada. Também só são 2 questões. Mônica, 78% erraram as 2 questões. Nossa, Marta, ou seja, então é como você bem colocou, né? O teste, o exame, ele é um qualificador nato, né? Então, existe toda essa racionalização, realmente a ideia é o quê? É como melhorar isso. E o papel da comissão é justamente esse, ajudar os professores em como eles podem aí fazer outras estratégias para a gente ter essa inversão aí, de 30 para 70, né? A comissão, ela traçou aqui um perfil em relação a 2022.2, um perfil muito interessante. Por exemplo, no Ceará, nós tivemos 143 unidades privadas de alunos que pertencem a instituições de ensino privada, que têm unidades. Eu falo unidades porque, de repente, a UFC ela tem aqui, tem Sobral, tem outras cidades. Então, até bairros também, né? Tiveram alunos de 143 unidades privadas e de 25 unidades públicas. Dessas 143 aqui, dessas unidades, 76 são de ensino à distância. 233 inscritos e 92 do ensino presencial. 926 inscritos. Outro dado interessante, que de todas essas unidades, Mônica, 116 são do interior. E a gente, às vezes, tem um foco muito grande só na capital. Né? A gente tem esse foco muito grande. Ou seja, esse olhar no interior em relação a essa capacitação. Essa capacitação, entendeu? Porque, assim, das unidades que estão só em Fortaleza, que foram 53, em relação a 116 que estão no interior, 49 privadas, 4 públicas, né? Dessas 53, 18 é ensino à distância, que tiveram 78 inscritos. E outra coisa que me chamou a atenção foi o número de ausentes. O número de ausentes é enorme. O percentual de ausentes aqui no Ceará, em 2022.1, foi de 23,64%. Aí se diz, Marta, mas é um número aceitável, aí 20%, faltou. Não, peraí, gente. Você não paga uma inscrição, você não se inscreve no exame sabendo e falta. Mas tem uma coisa interessante nessa análise que eu fiz. A gente tem instituições de ensino que tiveram um aluno inscrito, 2, 3, 4, e todos faltaram, tiveram 100% de ausência. Então, está faltando um acompanhamento. Olha, vem cá, Mônica, você é aluna EAD aqui do meu polo, você vai fazer o exame, está preparada? Você já sabe. Porque esses números também podem ser até utilizados para a publicidade dos cursos, né? Exato, você já sabe qual é o seu local de prova, está precisando de ajuda, está precisando de alguma coisa. Tem que haver esse acompanhamento, entender porque a prova, tudo bem, é um dia de domingo de manhã, são 4 horas de prova, é uma prova cansativa, tudo, mas existe toda uma preparação em relação a isso aí. O que eu vejo é que é uma preocupação muito grande por parte das instituições, dos gestores educacionais em relação ao Exame Nacional de Desempenho do Estudante, que é o ENAD. Porque o ENAD, ele acaba tendo realmente um impacto nacional muito grande. Mas tem que haver também esse olhar voltado para o exame de suficiência. Até porque para exercer a atividade, o mercado está precisando, que a gente mais escuta. Eu tenho certeza que você também já escutou essa queixa
dos empresários é a falta de mão de obra qualificada. E aí a gente não está conseguindo colocar essa mão de obra qualificada no mercado, porque eles não conseguem se aprovar no exame. O exame tem que existir, deve existir. A solução não é tirar o exame, a solução é a academia conversar com o CFC, com o federal, trabalharem juntas, caminharem juntas, ter uma matriz curricular que absorva o que o mercado, o conhecimento que o mercado está pedindo, e a nossa comissão de ensino acadêmico ela vem com essa proposta. De unir todos esses elos, né? E De de ser o elo, né, na verdade. e de entregar. Agora mesmo, por ocasião do exame do ENAD, tem uma ação que nós fizemos que foi muito enaltecida por todos os coordenadores. Nós criamos um banco de questões só com questões do exame de suficiência e do ENAD. Detalhe, essas questões elas foram gabaritadas e comentadas por outros professores. Que maravilha! E não é qualquer... Que é como se faz em vestibular, né? Que tem os aulões, Isso, né? E não é qualquer banco de questão. Por exemplo, tem o banco de questão de contabilidade básica, são 100 questões. Contabilidade de custo, 100 questões. Uma média de 50 a 100 questões por área de conhecimento. Maravilha! E foi disponibilizado para todo mundo. É um drive aberto, onde os coordenadores de curso, né, o CRC aqui, juntamente com o Paulo, a gente administra um grupo do WhatsApp que tem vários coordenadores de contabilidade e tem reitores de instituição, e todos eles têm acesso a esse banco de questões, para poder trabalhar essas questões em sala de aula com os alunos, porque é isso, a gente contribuir na gestão da sala de aula, na gestão do curso, nesses indicadores, fazer do ensino contábil cearense referência nacional. Maravilha, Marta. Objetivo. Marta, parabéns pelo seu trabalho e de toda a comissão. Eu sei que é um trabalho árduo, um trabalho de formiguinha, mas que já está aí tendo bons resultados, né? Nesse primeiro ano aí de atuação aí, né? Já forte aí. E é isso, vamos virar aí esse jogo, né? Contem aí com a comissão da Marta. Quero também agradecer aí a sua audiência e te convidar a continuar assistindo o nosso CCE Cast. Até a próxima! Tchau, tchau.